aos Filipenses, que é conhecida como a Carta da Alegria. Capítulo 3, versos 17, 18 e 19. Diz assim: Irmãos, sede meus imitadores e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Os irmãos podem estar assentados? Na sequência desse texto da palavra de Deus, e a gente tem compartilhado versículo por versículo, em algumas situações, expressão por expressão, na sequência desse texto da palavra de Deus, chegamos hoje a um texto que faz uma séria denúncia. O apóstolo Paulo diz que existem inimigos da cruz de Cristo. Talvez para algumas pessoas esta seja uma novidade, porque sempre que a gente pensa na cruz de Cristo, a gente olha para a cruz de Cristo como um lugar do amor de Deus. A gente olha para a cruz de Cristo como a maior demonstração do cuidado de Deus para com a humanidade. A gente olha para a cruz de Cristo como o lugar do perdão, o lugar da nossa redenção. A cruz de Cristo é para nós o lugar da nossa aproximação. A cruz de Cristo é vista como a oportunidade que Deus dá ao homem, que Deus concede ao homem, de poder se aproximar, de se achegar. A cruz de Cristo liga dois mundos, o mundo das trevas e o mundo da luz. E é através da cruz que nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Então, quando nós entendemos essas coisas e pensamos na cruz de Cristo a partir desse viés, parece loucura que alguém possa ser inimigo da cruz de Cristo. Mas a gente precisa lembrar que, se para nós a cruz de Cristo representa todas essas coisas, para outras pessoas a cruz de Cristo é uma ameaça. Para outras pessoas a cruz de Cristo é uma vergonha. Para outras pessoas a cruz de Cristo é um confronto. Porque todas as vezes que nós nos deparamos com a cruz de Cristo ou com o sacrifício de Jesus, nós precisamos de alguma forma olhar para nós mesmos e lembrar que aquele sacrifício só aconteceu por minha causa, que aquele sacrifício só aconteceu por conta dos meus pecados. Como nós não queremos nos responsabilizar pelo sacrifício de Jesus, a palavra de Deus diz que há muitos que se colocam na condição de inimigos da cruz. Parece estranho, mas é exatamente isso que a palavra de Deus nos ensina. Há muitos que são chamados de inimigos da cruz. A igreja sempre terá que tomar medidas a duas tendências espirituais igualmente perniciosas. De um lado, a tendência ao legalismo, e nós, querendo ou não, somos pressionados para tratar a vida cristã como um amontoado de regras, tratar a vida cristã como pode ou não pode. Então, para muita gente, o Evangelho reduz-se a um grupo de regras
e aí você sabe o que você pode fazer, o que você não pode fazer, e sempre que a gente se envolve com esse sistema do que pode e do que não pode, a gente acaba se tornando um religioso e não necessariamente um cristão. Então, de um lado, nós temos a tendência ao legalismo, e os conservadores são extremamente legalistas, e do outro lado, uma outra tendência não menos perniciosa é a tendência à libertinagem, onde tudo pode, onde não existem regras, onde cada um é dono de si mesmo, cada um é dono do seu nariz, e cada um faz aquilo que bem entende. É muito importante que a gente se lembre que onde quer que a verdade tenha sido semeada, o maligno haverá de tentar semear todos os tipos de erros. Todo lugar onde o trigo é semeado, o maligno vai tentar semear o joio. E nós não estamos livres disso. Não existe nenhuma igreja que esteja livre da semente do joio. O apóstolo Paulo, ao escrever esse texto, especialmente os versos 17, 18 e 19 de Filipenses 3, parece que ele está escrevendo sobre o cenário do mundo evangélico brasileiro, desses últimos tempos, daquilo que a gente tem vivido. Depois do apóstolo Paulo falar sobre santificação, depois dele falar sobre a necessidade de vivermos uma vida íntegra na presença de Deus, ele faz um alerta. E esse alerta que o apóstolo Paulo faz é um alerta que ele faz com muito sentimento. Tanto que no texto ele diz assim: até chorando. É como se ele estivesse indo às lágrimas quando ele escreve estas coisas. Quando ele se lembra que existem inimigos da cruz de Cristo, ele não faz isso como fazendo uma declaração qualquer. No verso de número 18, ele diz assim: porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Para Paulo, não era uma constatação fácil, simples de ser feita. Por isso, ele faz esse alerta apaixonado, carregado de verdade, mas também carregado de muita emoção, para que os cristãos da cidade de Filipos pudessem entender o perigo daqueles que se introduzem no ambiente da igreja, mas que na verdade são inimigos da cruz de Cristo. A igreja estava enfrentando naqueles dias o problema que veio a ser reconhecido depois na história como o cristianismo da graça barata. O que é graça barata? É empobrecer a graça de Deus, achando que a graça de Deus pode justificar o pecado. E infelizmente, essa tendência que acontecia naqueles dias, quando o apóstolo Paulo escreveu esse texto, volta a acontecer nos nossos dias também. Porque em nome da graça, muita gente tem se afastado de Deus. Usando o argumento da graça, muita gente tem se afastado da verdade. Usando o argumento da graça, muita gente tem se permitido ao pecado. Usando o argumento da graça, muita gente tem se permitido a práticas que a própria palavra condena.
E quando são abordados ou confrontados biblicamente, usam, não, mas a graça de Deus superabundou. Porque onde o pecado abundou, pastor? Superabundou a graça. Então, a matemática que eles fazem é a seguinte: eu vou permitir-me ao pecado para que a graça de Deus seja superabundante na minha vida. Essa é a matemática. O apóstolo Paulo faz uma pergunta, ele diz assim: pois que? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Paulo faz essa pergunta. Ele diz assim: de maneira nenhuma. Esta é a expressão da palavra de Deus, de maneira nenhuma. Pelo contrário, quando a nossa vida está cheia da graça de Deus, nós queremos estar longe do pecado. Quanto mais recebemos da parte do Senhor, mais entendemos a necessidade de manter nossa vida e nossos caminhos comprometidos com uma vida de santidade. O apóstolo Paulo nos oferece nesse texto, meus irmãos, algumas providências que todos nós podemos tomar para que essa ideia da graça barata não venha perturbar a nossa vida e desacelerar o nosso processo de crescimento espiritual em Cristo. Então, voltando ao texto, no verso de número 17, nós temos a primeira orientação que o apóstolo Paulo nos dá, a primeira precaução que nós devemos tomar para evitar que esse erro de alguma forma aconteça na nossa vida. Primeiro, nossa referência continua sendo o modelo dos apóstolos. Verso de número 17, Paulo diz assim: irmãos, sede meus imitadores e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. O apóstolo Paulo está aqui se dirigindo à igreja, à comunidade de irmãos, e ele vai mais uma vez dizer assim: olha, vocês precisam encontrar uma referência. E a referência continua sendo a vida apostólica. Então ele diz assim: olhe para nós, sede meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andem desse jeito, nesse compromisso de vida apostólica. De alguma maneira, o mundo tenta sufocar as verdades da palavra de Deus. E quando eu uso a expressão sufocar, é porque Jesus se utilizou dessa expressão. Jesus disse que parte da semente cai no meio dos espinhos. E o que os espinhos fazem com a palavra? Sufocam-na. Exatamente isso que os espinhos provocam na palavra de Deus, sufocam-na. E quando os discípulos foram perguntar a explicação da parábola dos semeadores, Jesus diz assim: olha, a semente é a palavra, os espinhos são os prazeres do mundo, e os prazeres do mundo têm o poder de sufocarem a semente de Deus dentro do nosso coração. Nós estamos vivendo tempos assim, em que os prazeres do mundo tentam sufocar a semente de Deus dentro de nós. E o mundo é muito criativo na construção de seus prazeres, para chamar a nossa atenção, para que de alguma forma a gente consiga, ou a gente se deixe levar pelos seus convites. No entanto, existem algumas recomendações da palavra de Deus que nós não podemos nos esquecer.
Por exemplo, Romanos capítulo 1, no verso 18, a Bíblia diz assim: pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Recentemente eu compartilhei de uma mensagem sobre a ira de Deus com os irmãos. E o apóstolo Paulo diz que do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade. Ainda que nós estejamos lidando com a semente do erro, que a todo tempo Satanás tenta jogar no ambiente da igreja, a primeira coisa que o apóstolo Paulo menciona é que a igreja precisa ser despertada, cada um de nós precisamos nos despertar para imitar a vida apostólica. Paulo diz: sede meus imitadores. Certamente que o que o apóstolo Paulo nos convida a imitar é esse estilo de vida que olha para Jesus. O ensino apostólico deve ser normativo para as igrejas de todos os tempos. É muito grave quando, de alguma maneira, nós nos distanciamos dessas verdades fundamentais da fé que foram produzidas pelo Espírito Santo através da vida dos apóstolos. Aquilo que foi ensinado pelos apóstolos deve ser abraçado por cada um de nós, de todo o nosso coração. E Paulo diz assim: que vocês andem segundo o modelo que há em nós, o que tendes em nós. A história da igreja está recheada do testemunho de homens e mulheres que souberam encarnar o estilo de vida dos apóstolos. E o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós é: olhe para essas pessoas, olhe para essas vidas, olhe para esses exemplos, olhe para essas referências. É isso que nós devemos manter vivo em nossa memória. Segundo, sempre haverá inimigos do evangelho dentro da igreja. E aí o apóstolo Paulo diz no verso 18: porque há muitos, ou porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Está aí o verso 18. O apóstolo Paulo fala não de poucos, mas de muitos. Talvez se ele dissesse assim: porque poucos há, dos quais repetidas vezes vos disse, agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, a gente ia dizer assim: não, a grande maioria, talvez numa igreja aqui, noutra ali, mas não foram poucos que o apóstolo Paulo diz. Paulo diz que são muitos. Muitos se posicionam como inimigos da cruz de Cristo. E a gente pergunta: por que eles andam entre nós? Por que existem inimigos da cruz de Cristo, se o que nós pregamos é a mensagem da cruz? Por que andam entre nós, se o que nós evidenciamos são os resultados do sacrifício de Jesus? Se o que nos interessa é a mensagem do sacrifício de Cristo e aquilo que Ele é capaz de fazer na vida humana? Eu imagino que existam algumas razões para eles estarem entre nós. Primeiro, porque esta é a estratégia de Satanás: semear o joio no meio do trigo.
O trabalho de Satanás consiste em estragar a vinha do Senhor, ou pelo menos tentar estragar a vinha do Senhor. Em segundo lugar, eles andam entre nós porque são parasitas. E como no mundo vegetal, os parasitas precisam de um organismo vivo para se alimentar, porque senão eles morrem de inanição. E aí o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer a mesma coisa que fez o apóstolo Paulo. Nós precisamos identificá-los. Paulo não faz isso com alegria. Pelo contrário, Paulo faz isso com tristeza. Diz o texto que ele faz isso até chorando. O apóstolo Paulo não via como uma exigência do amor deixar esses homens seguirem o seu caminho. O amor cristão pela igreja exigia que esses homens fossem identificados e denunciados. Às vezes nós somos ingênuos, e por causa da ingenuidade, a gente acaba permitindo que inimigos da cruz permaneçam no meio do ambiente da igreja. Mas o apóstolo Paulo diz que o destino deles é a perdição. 2 Coríntios capítulo 11, verso 15, Paulo diz assim: não é muito, pois, que também os seus ministros se disfarcem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Inimizade à verdade do Evangelho, inimizade à mensagem da cruz, alguns que tentam se colocar acima de Cristo, acima da palavra, são inimigos da cruz e Cristo. Trata-se de um conceito de vida cristã que não se encaixa com a espiritualidade da cruz, que não se encaixa com as verdades do sacrifício, que não se encaixa com a razão de ser da morte de Jesus. O que caracteriza a espiritualidade centrada na cruz são algumas coisas que nós identificamos à luz da palavra de Deus. Por exemplo, quando nós nos deparamos com a cruz, nós reconhecemos a falência da vida humana. O que acontece todas as vezes que nós nos reunimos como igreja para celebrar a ceia do Senhor? E que nós pensamos no sacrifício de Jesus, e que tomamos o cálice, que tomamos o pão, e voltamos à nossa memória à crucificação, o momento que Jesus se entregou na cruz pelos nossos pecados. O que acontece com cada um de nós naquele momento? Senão a compreensão de nossa falência moral e espiritual, e o quanto dependemos do Evangelho para que nós possamos viver na presença do Senhor. Segundo, quando nós nos deparamos com a realidade da cruz, nós compreendemos a grandeza do amor de Deus para conosco. Todas as vezes que nós nos deparamos com o sacrifício de Cristo, nós nos encantamos com a grandeza do seu amor, como que Ele nos ama ao ponto de enviar o seu único Filho para, morrendo na cruz, nos perdoar de todos os pecados. A espiritualidade da cruz nos dá entendimento quanto à necessidade do homem se apropriar dessa salvação que nos é oferecida por sua graça. A espiritualidade centrada na cruz traz uma vivência de uma espiritualidade descomplicada.
nos oferece a decisão de andar nos passos do Cristo crucificado, porque nós somos convidados a ser como Ele. E aí o apóstolo Paulo diz a respeito disso, falando de sua própria experiência, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 12, verso 20, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé, vivo a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Sabe, queridos, só consegue viver esta experiência de dizer assim, não mais eu, mas Cristo, quem tem a sua vida centrada na verdadeira espiritualidade, na espiritualidade da cruz. Os inimigos da cruz de Cristo acham isso uma loucura. Os inimigos da cruz de Cristo não são capazes de entender essas verdades. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo nos lembra que com Deus não se brinca. Eu tenho dito aqui que existem algumas coisas que não podemos brincar. Nós não podemos brincar com Deus, não podemos brincar com a palavra de Deus, não podemos brincar com a igreja, não podemos brincar com nossos compromissos espirituais, não podemos brincar. Com Deus não se brinca, porque as decisões da nossa vida geram consequências. E o verso de número 18, Paulo vai falar dessas consequências. Ele diz assim, verso 19: porque o fim deles é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Nós deveríamos pensar em cada uma dessas coisas aqui, porque a vida fora da graça faz com que o homem embrutecido por si mesmo, pelo pecado e pelos convites deste mundo, ignore completamente as realidades da cruz, e aí eles caem exatamente nesse verso. A Bíblia diz que o fim deles é a perdição, o Deus deles é o próprio ventre, eles são senhores de si mesmos, a glória assenta-se no que é vergonhoso e só cuidam das coisas terrenas. Nós deveríamos meditar em cada uma dessas coisas com santo temor, porque Paulo está falando sobre as consequências que hão de recair sobre aqueles que se colocam na condição de inimigos da cruz. Há neles uma ausência de apego das realidades celestes. As coisas celestiais, as coisas eternas, não têm o menor sentido. Diz o texto que eles são dominados pelos instintos e pelos prazeres, quando diz que o Deus deles é o ventre. Romanos 16, verso 18, Paulo diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao seu ventre, e com palavras suaves e lisonjas enganam o coração dos inocentes. É interessante que os inimigos da cruz de Cristo, de acordo com a denúncia do apóstolo Paulo, são pessoas bem articuladas. Falam de uma forma assim tão interessante que parece até que são verdadeiras as suas palavras. São capazes de construir argumentações lógicas, mas que no final das contas tiram as pessoas
da bênção de viverem na presença de Deus. Diz o texto que eles se orgulham daquilo que deveria levá-los às lágrimas. Diz o texto que a glória deles é o que é vergonhoso. Nós estamos vivendo esse tempo, irmãos. Eu lembro de uma frase de, se não me engano, de Rui Barbosa, quando ele disse no Senado, uma vez assim: chegará o dia em que vocês vão sentir vergonha de serem honestos. Se não me engano, foi o Rui Barbosa que disse isso, dentro do Senado Federal. Chegará o dia em que vocês vão sentir vergonha de serem honestos. E esse dia chegou. A palavra de Deus diz que os inimigos da cruz de Cristo, eles se gloriam naquilo que é vergonhoso. Então, o que é vergonhoso à luz da Bíblia? A gente poderia aqui enumerar um monte de coisa que é vergonhoso à luz da Bíblia e que as pessoas se orgulham de fazerem, de serem o que são. Por exemplo, quando as pessoas vão para a passeata gay e sem nenhum constrangimento assumem a sua homossexualidade diante das câmeras da televisão e proclamam isso sem nenhum tipo de vergonha, achando que isso é uma glória, elas estão cumprindo o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Se orgulham daquilo que é vergonhoso. Quando as pessoas se permitem viver nesse estado de corrupção que a gente está vivendo no país e roubam dinheiro público, eles estão se gloriando naquilo que é vergonhoso. Quando no seu ambiente de trabalho as pessoas contam de seus casos de imoralidade e de infidelidade conjugal, contando isso como se fosse uma vantagem, estão se orgulhando daquilo que é vergonhoso. E nós poderíamos aqui citar mentira, roubo, assassinato e tudo mais que a gente poderia citar daquilo que está acontecendo em nossa sociedade nesse tempo. Só que o apóstolo Paulo está dizendo que as pessoas que se gloriam daquilo que é vergonhoso, elas são o quê? Inimigos da cruz de Cristo. Todas as pessoas que se orgulham do pecado, todas as pessoas que cometem o pecado e acham que é a si mesmo, todas as pessoas que se deixam envenenar pelo pecado e acham bonito viverem uma vida dissoluta, fora do projeto de Deus, fora da vontade de Deus, a Bíblia diz que essas pessoas são inimigas da cruz de Cristo. E a Bíblia diz que o fim delas é a perdição. Os inimigos da cruz fazem coisas vergonhosas e se orgulham do que fazem. Eu lembro que uma vez eu estava numa conferência e o pastor Ari Veloso, que foi pastor da Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo, ele faleceu tem uns 5 anos mais ou menos. O pastor Ari Veloso estava nos falando sobre integridade. E aí ele sugeriu para nós, só para a gente pensar, uma questão assim que não se pode fazer, mas ele falou: imagine se fosse possível. Imagine que se a gente pudesse pegar um cabo como esse, né, como esse um cabo de microfone. Imagine que fosse possível
conectar esse cabo assim no nosso ouvido, assim, ó. E aí, imediatamente, começasse a aparecer ali no telão todos os nossos pensamentos. Imagine que houvesse uma tecnologia capaz de fazer isso acontecer. Que a gente pudesse conectar alguma coisa em nós, que pudesse projetar ali todos os nossos pensamentos, tornar público aquilo que é privado dentro de nós mesmos. Eu lembro que ele disse assim: eu acho que nós nos envergonharíamos daquilo que apareceria na tela. Só que a palavra de Deus diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a quem havemos de prestar contas. Não há nada oculto aos olhos do Senhor. Deus não conhece apenas as minhas palavras, Deus não conhece apenas as minhas atitudes, Deus não conhece apenas as coisas que faço. Deus conhece não apenas os meus pensamentos, Deus conhece as inclinações e as motivações do meu coração. Isso deve gerar, de alguma maneira, deve gerar temor em nosso coração. Porque as expressões que o apóstolo Paulo usa nesse texto são expressões que nos devem fazer refletir. Escrevendo aos Efésios no capítulo 5, versos 11, 12 e 13, o apóstolo Paulo diz assim, olha: e não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as, porque as coisas feitas por eles em oculto, até o dizê-las é vergonhoso. Mas todas estas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo o que se manifesta é luz. Então a palavra de Deus diz que nós devemos viver uma vida na luz, porque as trevas já não fazem mais parte da nossa vida. E a Bíblia diz que esses inimigos da cruz de Cristo, eles preocupam-se apenas com as coisas terrenas, apenas com as coisas deste mundo, desta vida. E a Bíblia diz que se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Os amigos da cruz amam a cruz. Os inimigos da cruz hão de trazer sobre si mesmos a condenação de sua própria escolha. Eu termino a mensagem desta noite fazendo uma pergunta: você é amigo da cruz? Ninguém pode responder pelo outro, mas cada um de nós podemos responder por nós mesmos. Porque se existem os inimigos da cruz, e sobre os inimigos da cruz haverão consequências terríveis, diz a palavra de Deus, porque o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, é o próprio prazer, a glória deles se assenta no que é vergonhoso, só cuidam das coisas terrenas. Esses são os inimigos da cruz. Mas nós não devemos ser movidos por esse tipo de relacionamento com a cruz de Cristo. Devemos ser amigos da cruz. E aí o apóstolo Paulo, nos versos 20 e 21, ele diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo glorioso
segundo o seu eficaz poder, de sujeitar a si todas as coisas. Então, se hoje nós estudamos sobre os inimigos da cruz, na próxima quarta-feira nós vamos estudar os versos 20 e 21. Porque nós somos cidadãos dos céus. E a palavra de Deus diz: a nossa cidade está nos céus. E nós não podemos perder de vista que nós somos cidadãos dos céus. Estamos na terra, temporariamente, mas somos cidadãos dos céus.